Eu sei que o ano já começou, mas eu te garanto que ainda dá tempo de pensar nas suas metas para os próximos 12 meses. Ou sei lá, 11 meses, se a gente for começar em fevereiro, ou 10 meses. Dá tempo. Onde quer em que momento do ano que você esteja. Oi, meu nome é Letícia e hoje a gente vai falar sobre como estabelecer metas específicas para você concluir ao longo do ano. Basicamente, como se planejar para alcançar seus objetivos. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre organizar a sua rotina, estabelecer metas de uma forma um pouco menos, sei lá, regrada demais. Talvez isso faça mais sentido para o seu momento. Então eu recomendo que, né, se for o seu caso, que você vá lá assistir. Também é um vídeo bom para assistir caso você não tenha muita noção da sua rotina. Enfim, é um vídeo bom para assistir antes desse aqui, então eu vou deixar ele linkado aí nos cards, vou deixar ele aqui embaixo também. Então vamos lá, como se organizar então para alcançar nossos objetivos? Antes de começar a pensar em um planejamento mais rígido, né, um planejamento mais, sei lá, específico, é importante a gente pensar exatamente quais são os nossos objetivos, qual que é a nossa prioridade ou nossas prioridades para aquele ano. Recomendo que você faça aí assim, estilo toró de ideias mesmo. Tudo que você quer alcançar naquele ano em diferentes áreas da sua vida. Então pode pensar em trabalho, em, sei lá, relacionamento, lazer, saúde mental e saúde física. Pensa tudo, todas as áreas da vida, idealmente, assim, tudo que você gostaria de alcançar no próximo ano. Idealmente, porque, né, não dá para alcançar tudo. Recomendo que você dedique um tempinho para isso, sabe? Sei lá, se quiser pausa esse vídeo ou então faz no final dele, mas para um pouquinho em silêncio e tenta escrever no papel mesmo tudo que você quer. No papel, não deixe na cabeça, porque nossa cabeça não é boa de organizar a informação, não. Então coloca no papel para você conseguir visualizar tudo que você quer. Feito isso, agora a gente tem que tentar entender o que realmente cabe no nosso ano. Eu não recomendo que você tenha mais que, sei lá, 7, 8 metas distribuídas nas áreas da vida, tá? Né? Para cada área, não. Então, assim, sei lá, uma meta para trabalho ou duas metas relacionadas à saúde, uma meta relacionada a lazer, e eu não recomendo que você tenha muitas. Tem pessoas que gostam de ter, assim, uma meta que é realmente prioridade para o ano e o restante é só uma direção, sabe? Mas, enfim, vai de você. Eu, esse ano, por exemplo, tô com 7 metas específicas definidas. 7 metas específicas definidas. Chega nesse ponto, a chance grande, assim, é que você ainda não tem exatamente uma meta da forma que uma meta deve ser. É porque, assim, a gente pensa muito em quero ser mais saudável. Isso não é uma meta. Meta é uma coisa que você tem que conseguir falar assim, isso aqui eu concluí, isso eu fiz. E se você pensa só em esse ano quero ser mais saudável, vai chegar lá no final do ano, como que você vai saber de forma objetiva se você foi mais saudável ou não? Entende? Você vai falar assim, nossa, no semana passada eu comi pizza todo dia. E aí pronto, acabou sua meta. Ou não, entende? Ah, eu comi doce uma vez. Não dá pra saber, mas pode envolver dieta, comer de uma forma mais saudável, né? Que eu quero dizer. Ou então pode querer dizer comer mais salada. Pode querer dizer fazer exercício físico, encontrar exercícios físicos que você gosta. Enfim, é muito amplo, entende? E a gente precisa conseguir transformar os seus objetivos em uma coisa específica, que vai chegar no final do ano e você vai falar, isso eu concluí, isso eu não concluí. Por exemplo, digamos que você fale que quer passear mais, sair mais de casa, né? Oremos que a gente vai poder sair mais de casa em 2022. Mas enfim, quer passear mais. Como você vai saber que você concluiu isso no final do seu ano? Você pode, por exemplo, definir, eu quero fazer 2 viagens no ano, ou uma viagem no ano. E aí, como que você sabe se você concluiu ou não? Se você fez a viagem. Entende? Fica muito fácil de você entender. Né, a meta, 2 viagens no ano, chega no final do ano você fala, fiz 2 viagens? Sim, portanto concluiu a meta, entendeu? Ou então se você quer ler mais, tem muita gente que tem esse hábito, né, esse objetivo, quero ler mais. Não, você quer ler o quê? Né? Se a gente está falando aqui de transformar em metas, se meta é uma coisa que te motiva, né, a gente tem que definir, vou ler 12 livros. E eu digo mais, não é assim ler um livro por mês não, porque sei lá, isso não é justo com você. Tem livro que é grande, tem livro que é pequeno, tem livro que você vai precisar de mais de um mês, tem livro que você vai ler em uma semana. Então, e tem mês que você não vai estar tão bem da cabeça, às vezes, não tá, sei lá, apertou no trabalho, não deu pra... Não é justo com você fazer uma coisa que seja assim,
exercício 3 vezes na semana, 12 livros, um livro por mês, 2 livros por mês, sei lá, um curso por mês. Isso não é justo, porque cada vez você vai estar de um jeito, sua rotina muda, você pode ter outra prioridade naquela semana. E aí, assim, se você define, né, por exemplo, exercício 3 vezes na semana. Chega no final do ano, se você não fez exercício 3 vezes em uma semana, você furou a sua meta? Entende? Então, eu recomendo assim, é isso, vou ler 12 livros, vou viajar uma vez, sabe? Vou fazer uma viagem nas férias. Vou fazer, no caso do exercício físico, isso é o que eu fiz, tá? Como saber se eu fiz os exercícios físicos o tanto que eu queria no final do ano? Eu quero fazer aí mais ou menos exercício físico 3 vezes por semana. Mas pode acontecer de em alguma semana eu só conseguir fazer 2, ou em uma semana eu fazer 4, né? Enfim. Então, o que eu fiz? A gente tem 52 semanas no ano, eu coloquei, vou fazer exercício 150 vezes no ano. Eu entendo que isso é um pouco assim, você tem que registrar, né? Pode ficar um pouco chato, mas é uma forma de você garantir que você está chegando perto da sua meta ou não, sabe? Você consegue ali no meio do ano perceber se você está chegando perto ou não, se você fez... Quanto que é 150 dividido por 2? 75. Se chega ali em junho e você fez exercício 75 vezes, você já sabe que você está num bom ritmo, sabe? Enfim, foi o que eu fiz. Eu vou fazer exercício físico 150 vezes no meu ano. É a minha meta. Então, vai chegar no final do ano, é muito simples. Eu vejo, fiz exercício 150 vezes? Sim ou não? Sei direitinho se a meta foi concluída ou não, entendeu? Se fosse 3 vezes por semana... sei lá, se essa semana agora, em janeiro, eu não fizer, aí eu não vou ter concluído a meta. Isso não é justo, isso é desmotivador. Então, vamos, por favor, fazer metas que a gente consegue falar se concluiu ou não, tá bom? Sei que me delonguei aqui nos exemplos, mas é porque eu queria deixar bem nítido, assim, o que quer dizer uma meta. Bom, o que é uma meta? Uma meta é uma coisa alcançável, que você consegue colocar um ponto final. Mas se você tem interesse em, por exemplo, ler mais, se você quer adquirir o hábito da leitura... ok também, é um objetivo válido, não é uma meta, é um objetivo válido. E aí eu recomendo que você assista o outro vídeo que eu mencionei sobre planejar o ano sem ter metas tão definidas. Aqui a gente está falando de metas. Metas definidas, a gente precisa entender o que precisa ser feito para a gente concluir aquela meta. Então, vamos supor assim, você está com esse objetivo de ser mais saudável e quer fazer 150 rotinas de sessões de exercício ao longo do ano. O que você precisa fazer? Bom, você precisa se matricular em uma academia, talvez. Ou então, sei lá, escolher alguns canais do YouTube aí, se você é do time que faz exercício em casa, escolher alguns canais do YouTube que tenham exercício que você goste. Então aí você coloca lá, tarefa, me matricular na academia. Talvez antes disso você tenha que ter a tarefa fazer uma pesquisa de academias, fazer pesquisa de preço, enfim. Talvez você precise, sei lá, comprar um tênis novo, caso você esteja ruim de tênis, entendeu? E aí você coloca essas tarefas e já define mais ou menos em que momento do ano você vai fazer. Nesse caso, se você precisa se matricular na academia para começar a fazer exercício físico, é uma tarefa para janeiro, se matricular na academia, entendeu? Ou então talvez você queira deixar para fazer essa matrícula em março, mas aí você adapta seu número de sessões de exercício, beleza? Se você tem, por exemplo, uma meta relacionada a estudo, você pode definir quais cursos você vai fazer, em quais momentos do ano você vai fazer esses cursos, ou então quais livros sobre aquele assunto você vai ler e em qual mês do ano você vai ler esse livro. Esses exemplos aqui, eles estão um pouco mais óbvios, talvez. Mas, por exemplo, digamos que você quer fazer uma viagem nas férias, né? Aquele exemplo que a gente estava falando lá das metas. O que você precisa fazer para garantir que você vai conseguir fazer uma viagem em novembro? Não. Uma viagem para um lugar tal, sei lá. Digamos que você quer ir para conhecer Florianópolis. Aí, o que você tem de tarefa para fazer aqui? Primeiro, talvez seja legal você pesquisar preços. Pesquisar as melhores épocas para ir para Florianópolis. Isso é uma tarefa que você tem que alocar em algum momento do seu ano. Entendeu qual que é a melhor época para ir para Florianópolis? Talvez faça sentido, se você trabalha numa empresa, você marcar suas férias já na sua empresa para aquele lugar, né? Ou para aquela época. A cabeça não está funcionando para variar. Então, você já tem aí 2 tarefas. Fazer pesquisa de melhor época para ir, marcar férias. Então, você pode deixar, sei lá, o mês de janeiro para fazer essa pesquisa. E aí, em fevereiro, você se compromete
a já ter definido a melhor data e tentar marcar suas férias. Depois disso, o que você tem que fazer? Você tem que conseguir comprar passagem, você tem que reservar o hotel, o Airbnb ou o que for, entender qual lugar que você vai ficar lá. Você talvez tenha que guardar dinheiro para essa viagem, então você pode definir, vou guardar X reais por mês. Aí não pode, porque aí deixa de ser uma meta. Mas enfim, vou guardar tantos reais até o dia da viagem para conseguir pagar. E aí você tenta distribuir mais ou menos quanto que você vai economizar por mês, entendeu? Então para aí, olha cada uma das suas metas, cada um dos seus objetivos que você transformou em metas, enfim. E destrincha isso em pequenas tarefinhas, já tentando prever ali em que momento do ano você vai fazer aquilo. Mas isso é apenas uma previsão. Você não vai, né, não precisa engessar isso, eu não recomendo que você engesse, mas já define essas tarefas e tenta alocar, distribuir elas pelo tempo. Eu gosto de detalhar muito só o primeiro semestre. Então, assim, se eu quero fazer aquilo, né, se eu quero fazer 150 sessões de exercício ao longo do ano, eu defino, portanto, que eu vou fazer... Quanto? 12, tipo, né, mais ou menos 10 a 12 rotinas de... 10 a 12 sessões de exercício em um mês. E aí, eu recomendo que você tente... encontra um sistema para acompanhar essas metas. Eu, obviamente, estou usando o Notion, que, né, eu uso ele para tudo. E fiz esse detalhamento para os meus próximos 6 meses. Então, eu coloquei lá, mês de janeiro, fazer exercício 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho metas relacionadas à criatividade. Então, eu quero conseguir fazer pelo menos 2 desenhos completos, que eu tô tentando retomar o hábito de desenhar, né? 2 desenhos completos até o final do mês. Já coloco ali, no mês de janeiro eu quero ler o livro tal, porque eu quero ler 12 livros até o final do ano. E já tento fazer essa previsão. Como eu disse, não pode ser engessado. O que eu não concluí em janeiro, não significa que janeiro foi um mês jogado fora, não significa que minha meta não foi concluída. Eu passo para fevereiro. E aí eu tento dar uma reorganizada. Mas é muito bom a gente já ter uma ideia do que tem que ser concluído naquele mês, mais ou menos, pra gente chegar mais perto da nossa meta, entendeu? Porque assim, se você tem a meta de ler 12 livros por mês, quer dizer, 12 livros por ano, talvez seja complicado você começar a colocar isso em prática só lá pra junho, entendeu? Porque talvez não dê tempo. Então, você ter essa previsão do mês é bem interessante. E aí, a organização que eu faço no meu Notion é a seguinte: qual que é a minha tarefa? Eu, né, tem lá destrinchado todas as minhas tarefinhas. A qual meta ela está relacionada? Então, se a gente tem, no meu caso, né, eu tenho 7 metas, aquela tarefa está diretamente relacionada a qual meta? Eu gosto de fazer isso porque eu consigo ter uma ideia de quanto que eu estou me dedicando para cada meta naquele mês. Sabe? Eu garanto que está mais balanceado. Enfim, então eu coloco a tarefinha, eu coloco a meta que ela está relacionada, se eu já concluí ou não, e qual que é o mês que, enfim, que eu pretendo realizar aquela tarefa. Lembrando que se eu não fizer naquele mês, está tudo bem eu adiar. Isso não faz com que minha tarefa não tenha sido concluída. E aí, fazendo esse registro, esse acompanhamento, você consegue ter uma ideia muito melhor se você está chegando mais perto do seu objetivo ou não. E fica mais fácil de recalcular rotas lá no meio do ano, se for necessário. Como eu disse, eu detalho mais essas tarefas para um semestre e depois eu faço um novo detalhamento no segundo semestre. Isso funciona muito para mim, até porque, sei lá, de um semestre para o outro tudo pode mudar, então fica um pouco mais fácil de fazer esse planejamento e fica mais fácil também de eu, sei lá, eu acho que é bom eu parar um momento no meio do ano e para olhar direitinho para as metas, ver se eu estou realmente chegando perto delas e ver se eu tenho que mudar alguma coisa, enfim, e é assim que eu faço. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, lembrando que pode ser, sei lá, final de janeiro, fevereiro, março, você ainda pode usar esse vídeo para planejar suas metas do ano, dos próximos meses, dos próximos 12 meses, por que não? Mesmo que você esteja no meio do ano. Não existe uma mágica em janeiro que faça com que você tenha... sei lá, você tem que fazer suas metas só em janeiro, entendeu? Você pode fazer isso em qualquer lugar, em qualquer momento do ano que você tiver. E, enfim, espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Ai, socorro, gente, desculpa, domingo à noite, minha cabeça não tá funcionando mais. Eu vou parar por aqui. Para mais vídeos sobre organização e sobre criatividade e sobre o que eu aprendo e quero compartilhar com o mundo, pode se inscrever no canal. E eu também compartilho coisas mais tempo real lá no Instagram, então eu te convido a seguir também. Obrigada!